E aí, parceiros, você está cansado de viver em discordância com seu cônjuge em tudo? Então, esse mês nós estamos com um tema assim que eu acho fundamental para os casamentos, né? Nós vamos falar sobre harmonia no casamento. E falando em harmonia, eu creio assim que cada cônjuge tem um mundo na sua cabeça. Por exemplo, o pastor tem o mundo dele e eu tenho o meu mundo. O nosso desafio qual é? É formar o nosso mundo, né? Esse mundo em comum, aonde eu não posso perder a minha identidade e nem ele perder a identidade dele, mas ambos se harmonizar para juntos construir o casamento que Deus tem para nós. A teoria fala uma coisa bem interessante. A teoria fala assim que para nós casarmos, nós temos que separar. Olha só que interessante. E o que seria essa separação, pastora? Essa separação fala da individuação. Nós temos que construir a nossa individuação no nosso casamento. Ao mesmo tempo que eu sou um com o pastor, né? Que eu sou uma com o pastor. Eu preciso ser o quê? Eu preciso ser uma indivídua e ele da mesma forma. O que é ser indivíduo? É você poder ser você no seu casamento. É você poder ser diferente no seu casamento e ser aceito. Ambos precisam construir essa liberdade no casamento de serem vocês e o outro respeitar essa diferença. A palavra de Deus diz assim, lá em Amós 3:3, andarão dois juntos sem acordo? Não tem como andar. Então, para nós andarmos em acordo, em primeiro ponto, entender que nós precisamos ser esse indivíduo dentro do nosso casamento, respeitarmos as nossas diferenças e sermos aceitos pelo nosso cônjuge. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né, nessa conversa nossa hoje, é sobre a harmonia com você. Então, essa harmonia com você mesmo, né? Tanto é que eu falei isso no outro vídeo, que eu falei sobre alinhamento, e nós vamos agora harmonizar isso dentro de nós. Por quê? Porque primeiro você precisa fazer uma imersão para você fazer essa harmonia dentro de você. Saber o seu ponto forte, saber o seu ponto fraco, você tentar equilibrar isso dentro de você. O que você precisa agregar para construir aquilo que está faltando, aquilo que muitas vezes, porque nós não temos tudo. Não é isso? Nós não temos tudo, nem o homem nem a mulher, mas nós procuramos agregar. Então nós temos que buscar lá fora algo que agregue essa harmonia dentro de nós. Né? E também nós temos que fazer uma limpeza, nós temos que tirar aquilo que não agrega, aquilo que não constrói, aquilo que está destruindo você. O que tem destruído você para que essa harmonia não tenha acontecido dentro de você? Né? Porque nós precisamos fazer é um liquidificador. A gente põe algo, a gente tira algo, depois a gente fica ali só com a harmonização dentro de nós. Então, depois que você, né, faz essa imersão para dentro de você e você encontra seus pontos fortes e seus pontos a melhorar, né? Depois que você tem essa consciência, você precisa ser intencional, porque aquilo que é forte em você vai ser muito bom para o casamento de vocês. E muitas vezes, o que é que nós vimos? Nós vimos que as pessoas têm um cônjuge, tem algo tão extraordinário, tão bom para agregar no casamento, e ele não sabe que aquilo é bom. Ou às vezes a esposa critica, ou o esposo critica aquilo que é tão bom para o casamento. Então vamos aprender a reconhecer o que tem em si e o que tem no outro, e que isso seja bom para o casamento de vocês, seja uma ferramenta para o casamento de vocês. E quando vocês descobrirem isso, sejam intencionais. Né? Haja com intenção. Então, por exemplo, no nosso casamento, o pastor ele tem essa alegria, né? Ele é essa pessoa que gosta de pessoas, que conecta com pessoas. Então, por muitos anos, eu era fechada em relação a essa situação na vida dele. Então, hoje, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que ele traz isso para o nosso casamento. Foi bem interessante que nós fomos para um evento um dia desse, né? E eu cheguei no evento, foi eu, ele e minha filha, e a gente chegou no evento, eu sentei lá na cadeira e ela, né, procurando ele, eu disse, minha filha, com certeza ele está falando com trocentas mil pessoas lá fora.
Então, assim, antigamente isso para mim era um problema. Hoje não, hoje eu sei que ele é a conexão do casamento. Mas também quando ele traz as pessoas para dentro do nosso casamento, né, para nossa convivência, aí entra o meu papel, que eu sou muito boa do, sabe, do tete a tete, sabe, de estar ali, de cuidar, de me preocupar com os detalhes, entende? O que ele não tem, entende? Então nós aprendemos a nos casarmos com essas nossas diferenças. Eu vou até colocar assim, né? A usufruir dessa diferença que há entre a gente e houve harmonia, uma área tão necessária dentro do nosso casamento, que é a conexão com pessoas. E o terceiro e último ponto aqui é sobre a autoridade, né? Nós criarmos a autoridade mediante uma congruência entre nós e a palavra de Deus, né? E essa palavra de Deus, a partir do momento que a gente harmoniza, nós criamos um respeito e uma admiração do nosso cônjuge. Por quê? Porque existe o sacerdote do lar, onde ele vai harmonizar com Deus e ele vai harmonizar com a esposa, porque isso vai ficar completamente alinhado. E esse é o caminho da construção da nossa autoridade. Porque quando não existe essa harmonia entre Deus, o homem, a esposa e a família, a coisa não funciona muito bem. E nós precisamos nos harmonizar com essa relação, porque essa relação é o que faz a união do casamento, é o que faz o casamento funcionar. Porque se não tem uma harmonia do natural com o espiritual, você não consegue caminhar só com uma parte. Não existe uma harmonia. É como você tocar um violão, é como você tocar uma harpa, é como você tocar um instrumento e onde as notas elas começam a entrar na sequência para poder haver a harmonia do som. Então, se não existe nessa harmonia dentro da relação, dentro do casamento, a gente vai sucumbir. Vamos passar nos 3 pontos para a gente concluir. Então, depois que você faz uma imersão dentro de você e você descobre todos os seus pontos, aquilo que você tem para agregar, você vai o quê? Vai partir de você. Você vai ser intencional. Você vai dizer assim, não, depende de mim. É os meus 50%. Entende? Para criar a harmonia do meu casamento. E aí você se depara com a palavra de Deus. E ali você começa a aprender com a palavra de Deus como você agir. E você vai agindo daquela maneira de acordo com a palavra de Deus. E você vai ganhando a admiração do seu cônjuge. E quando você vai ganhando a admiração, você está construindo a sua autoridade. Então, para pensar hoje. Aonde é que está faltando a sua parcela? O que está faltando em você? Você está em harmonia com você? Você começou por você construir a harmonia do seu casamento? Você está coerente com a palavra de Deus para que o seu cônjuge olhe para você e diga, uau, sabe? Comece a admirar e ali você está criando a sua autoridade. E ali quando você fala, o seu cônjuge escuta você. Por quê? Porque você está congruente com a palavra de Deus. E aí você também não vai ficar parado só assistindo essa palavra sozinho. Você precisa também compartilhar com seus amigos, com seus parentes, aquelas pessoas bem próximas, aquelas pessoas que estão precisando de escutar essa palavra. Então não deixa de compartilhar esse vídeo para que você possa também abençoar outras pessoas. Então não deixa de dar o like aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações aí no sininho. E não deixa também de nos seguir lá no Instagram, que é o @silascosta. O nosso Instituto Itai e anacristina.psicóloga. Tchauzinho, nós nos vemos próxima semana.